Dia 151. 1 Reis 3 e 4. O dia em que Salomão acorda de um sonho em Gibeon, onde pediu a Deus não riqueza nem longa vida, mas um coração que ouve para discernir entre o bem e o mal ao julgar o seu povo. No capítulo 3, duas mães disputam uma criança. O julgamento de Salomão, a espada que revela qual coração é verdadeiro, torna-se o caso mais famoso da Bíblia. No capítulo 4, Judá e Israel habitam seguros, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Hoje você aprenderá palavras como Chesed, o amor leal da aliança, Lev Shomea, o coração que escuta, e Roshav Lev, a largueza de coração que Deus deu a Salomão. Comente aqui. Dia 151, eu sigo. Inscreva-se e ative o sino. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto.
Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei, e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Sisa, secretários, Jeosafá, filho de Ailude, cronista, Benaia, filho de Joiada, sobre o exército, e Zadoque e Abiatar eram sacerdotes, e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Elom, e em Bet-Anã, Ben-Ezede, em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Hefer, Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baana, filho de Ailude, tinha a Tanaque, e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaás, em Naftali. Também este tomou a Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Husai, em Azer e em Alote. Jeosafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas, e os corços e aves cevadas. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão.
Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Encerramos aqui o dia 151 da nossa jornada pela palavra. Em 1 Reis 3 e 4, acompanhamos Salomão desde o sonho de Gibeon, onde pediu a Deus não riqueza nem longa vida, mas um coração que ouve, até ao esplendor de um reino que se estendia do rio ao Egito, com a sabedoria de Deus nele e o mundo inteiro vindo ouvi-lo. Dia 151 completo.